Tiago entrou na festa com a amante no braço, sorrindo para todo mundo, confiante como se fosse o dono do lugar. Aí, os olhos dele encontraram Larissa, a esposa que ele achava que estava em casa chorando, dançando com Sérgio, o CEO da empresa, o homem que segurava a carreira de Tiago nas mãos. O sorriso dele congelou. Gostei desse lugar, amor. Sabrina apertou o braço de Tiago e olhou ao redor com aquele brilho de quem nunca tinha pisado num evento assim. Tiago não respondeu. Ele estava parado, os olhos fixos no centro do salão. Larissa usava um vestido vermelho que ele nunca tinha visto. Cabelo preso, brincos dourados, sorrindo com leveza enquanto Sérgio dizia algo no ouvido dela. Ela jogou a cabeça levemente para trás e riu. Tiago? Sabrina puxou o braço dele. Tá bem? Ele só passou a língua nos lábios e murmurou. Fica aqui. 3 colegas de trabalho passaram perto. Um deles deu uma olhada em Sabrina, depois olhou para o centro do salão, onde Larissa estava. O homem desviou o olhar rápido demais. O tipo de olhar de quem sabe de alguma coisa e prefere não se envolver. Sérgio colocou a mão levemente nas costas de Larissa para guiá-la até a beira da pista. Ela se deixou conduzir com calma, sem pressa, sem nenhuma vez olhar na direção da entrada. Ela sabia que Tiago estava ali e não olhou. Isso foi o que mais destruiu ele por dentro. Sabrina começou a puxar papo com alguém do lado, alheia ao que estava acontecendo. Tiago ficou parado perto da entrada com o copo de champanhe na mão, sem beber, sem se mover, só assistindo a esposa dele rir e dançar com o homem que podia demiti-lo na manhã seguinte. O gelo dentro do copo começou a derreter, e Tiago ainda não entendia metade do que estava prestes a acontecer com ele naquela noite. Porque Larissa não tinha ido àquela festa por acaso. Ela não tinha colocado aquele vestido vermelho por acaso. E ela, com certeza, não estava do lado de Sérgio por acaso. Cada detalhe daquela noite tinha sido planejado por ela. Com calma, com cuidado, com uma paciência que só nasce de uma dor muito grande. Tiago achava que estava no controle, que aparecia ali com Sabrina e mandava uma mensagem. Que Larissa ia ver, ia sofrer, e ele ia embora com a sensação de ter ganho mais uma. Mas o que ele não sabia era que Larissa tinha passado os últimos 3 meses guardando cada prova, cada mentira, cada transferência suspeita, esperando exatamente essa noite, exatamente esse salão, exatamente esse momento. E a pergunta que ficou no ar era simples. O que uma mulher que perdeu tudo e não tem mais nada a perder é capaz de fazer? O som do violino ao vivo atravessou o salão e chegou até Larissa de um jeito estranho. Era a mesma música, a mesma que tocou na festa de aniversário de 7 anos deles, quando Tiago a puxou pelo braço no meio da sala, na frente de todo mundo, e disse baixinho no ouvido dela, "Você é a coisa mais bonita que já aconteceu para mim." Ela tinha fechado os olhos naquele momento. Tinha acreditado em cada palavra, do primeiro ao último sorriso. Tudo isso passou pela cabeça dela num segundo só. Era uma tarde de domingo, 2 anos antes. Larissa estava na cozinha de camisola fazendo café quando Tiago entrou e a abraçou por trás, sem falar nada, só encostando o rosto no pescoço dela. "Tô pensando em pedir uma promoção pro Sérgio", ele disse, o queixo apoiado no ombro dela. "Vai lá", ela respondeu, virando para beijar ele. "Você merece." Ele sorriu, aquele sorriso que ela jurava que era só dela. Eles tinham planos, casa nova, viagem para Portugal, talvez um filho. Tudo parecia possível, tudo parecia real. Larissa lembrava de ter pensado naquele domingo que era feliz de verdade. 3 meses atrás, 2 da manhã. Larissa acordou com sede e pegou o celular de Tiago na mesinha sem querer, achando que era o dela. A tela acendeu, uma mensagem de Sá, que ela descobriu dias depois ser Sabrina. "Saudade de você. Quando a gente se vê?" Larissa ficou parada no escuro do quarto, sem conseguir se mexer. Tiago dormia do lado,
respirando tranquilo, o rosto relaxado, como se o mundo estivesse em ordem. Ela colocou o celular de volta devagar. Não o acordou, não gritou. Só ficou deitada olhando para o teto com o coração martelando forte. Vai ficar bem, ela sussurrou para si mesma lá no escuro. Mas não era certeza, era um pedido. Uma semana depois, Larissa estava sentada à mesa da cozinha com o notebook aberto e uma pasta cheia de prints na frente. Mensagens, transferências da conta conjunta para um nome desconhecido, reservas de hotel. Ela tinha passado dias juntando tudo aquilo em silêncio, enquanto sorria para o marido no jantar e perguntava como tinha sido o dia dele. Foi quando Luciana mandou mensagem, ex-funcionária da empresa, que tinha saído de lá com raiva e com motivo. Eu tenho uma gravação. Se você precisar, me avisa. Larissa respondeu na hora. Vou precisar sim, mas ainda não é a hora. Espera eu te chamar. Ela fechou o notebook. Olhou pela janela por um tempo e decidiu que não ia confrontar Tiago em casa, no escuro, onde ele ia mentir à vontade e ela ia chorar sozinha. Ia esperar o momento certo. O momento onde cada mentira dele fosse destruída, na frente de todo mundo que ele tanto queria impressionar. Então a voz de Sérgio chegou pelo salão, firme e próxima. Larissa, vem cá, quero te apresentar para alguém. Ela piscou. O violino ainda tocava. Ela respirou fundo, endireitou o vestido vermelho e caminhou em direção a Sérgio, com um sorriso no rosto. Do outro lado do salão, Tiago não tirava os olhos dela. E pela primeira vez naquela noite, ele começou a sentir que alguma coisa estava muito errada. Era uma terça-feira fria, quando Larissa entrou no escritório do advogado com a pasta debaixo do braço. Tinha passado a noite organizando tudo. Prints das conversas, extrato bancário com transferências que não faziam sentido, comprovante de uma reserva de hotel no nome de Tiago para um final de semana que ele disse que tinha viajado a trabalho. Ela colocou tudo sobre a mesa do advogado, uma pilha fina, mas sólida, e olhou para ele esperando alguma reação. O homem folheou devagar, parou numa página, virou para o outro lado. Isso aqui não prova muita coisa, ele disse, sem olhar para ela. Print de celular não tem valor sozinho. Transferência para terceiro pode ser qualquer coisa. Você tem testemunha presencial. Tem uma pessoa que tem uma gravação. Que tipo de gravação? Ainda não sei ao certo. Ela disse que tem algo comprometedor da empresa. O advogado fechou a pasta e empurrou de volta para ela. Me liga quando tiver algo concreto. Do jeito que tá, se você entrar com divórcio agora, ele nega tudo e você sai com muito menos do que merece. Larissa saiu do escritório com a pasta na mão e as mãos geladas. Ficou parada na calçada por um segundo. As pessoas passavam na rua com pressa, sem olhar para ela. Ela respirou fundo e caminhou até o carro sem conseguir pensar direito. Tinha passado semanas guardando aquelas provas. Semanas sorrindo para o Tiago no jantar, enquanto por dentro estava com o estômago virado. E a primeira pessoa que ela procurou jogou tudo de volta no colo dela como se não valesse nada. Ela abriu o carro, jogou a pasta no banco do passageiro e ficou sentada ali por um tempo, as mãos no volante, sem ligar o motor. 2 dias depois, a sogra ligou. Larissa, eu preciso falar com você. Vem tomar um café aqui em casa. Ela foi. Chegou no apartamento da dona Vera, aquele cheiro de café misturado com bolo de fubá que sempre tinha. A sogra sentou na cadeira da frente dela com aquela postura reta, as mãos cruzadas sobre a mesa, e falou assim: Eu sei que as coisas estão difíceis entre vocês dois, mas você precisa ter juízo, Larissa. O Tiago está num momento importante na carreira. Qualquer escândalo agora afunda ele. Larissa ficou olhando para a sogra sem piscar. Dona Vera, o seu filho tem uma amante faz pelo menos 1 ano. Homem comete erro. A velha respondeu com uma calma que dava arrepio. Isso não precisa virar tragédia. Erro? Larissa repetiu a palavra devagar. Você tem uma vida boa. Casa, carro, viagem toda ano. Pensa bem antes de explodir tudo por orgulho.
Larissa pegou a bolsa, levantou da cadeira e olhou para Dona Vera por um segundo. Obrigada pelo café, ela disse, e foi embora. Do lado de fora, no elevador, ela sentiu o queixo tremer, não de choro, de raiva, o tipo de raiva que aperta o maxilar e endurece o pescoço. Ela tinha ido lá buscando alguma coisa, nem sabia bem o quê, e saiu com a certeza de que naquele mundo todo mundo ia fechar os olhos e pedir para ela fazer o mesmo. Na semana seguinte, a irmã de Tiago mandou mensagem, sutil, mas direto. Tô torcendo para vocês resolverem isso por dentro de casa. Uma colega do trabalho dele, com quem Larissa era próxima, parou de responder as mensagens. Até uma amiga em comum cancelou um almoço sem dar muita explicação. Um por um, as pessoas foram sumindo, como se ela fosse o problema. E foi numa noite dessas, sozinha na sala com a televisão ligada sem som, que a dúvida chegou. Não de repente, chegou devagar, como fumaça entrando embaixo da porta. E se eu tô exagerando? Ela olhou para o apartamento ao redor. Tudo ali era resultado de uma vida que eles tinham construído juntos. Ela tinha largado um emprego fixo em contabilidade para cuidar da casa, enquanto Tiago crescia na empresa. Era ela que organizava o financeiro deles, que lembrava das datas, que escolhia os presentes, que segurava a rotina. E se tudo aquilo virasse processo, briga, advogado, ela ia sair com o quê? Com nada. Essa palavra pousou pesada. Larissa foi até o quarto, abriu a gaveta da mesinha e tirou uma foto pequena. Ela e Tiago num sítio, sorrindo com aquele jeito de quem ainda não sabe o que está por vir. Ela ficou olhando para a foto e se perguntou quando tinha sido a última vez que ele tinha olhado para ela daquele jeito. Não conseguiu lembrar. Mas junto com a foto tinha outra coisa na gaveta. Uma folha dobrada. Ela abriu. Era um extrato bancário que ela tinha pedido na agência semanas atrás. No meio das transações normais, tinha uma série de transferências feitas ao longo de 6 meses para uma conta com o nome de LS Consultoria. Valor acumulado, R$42 mil, da conta conjunta deles dois. Larissa sentiu o estômago virar. Ela nunca tinha autorizado isso. Nunca tinha ouvido falar em nenhuma LS Consultoria. Nenhuma vez. Ela dobrou o extrato de volta com cuidado, colocou dentro da pasta junto com o resto das provas e ficou parada no meio do quarto com aquela coisa queimando por dentro. Não era mais só traição. Era dinheiro que também era dela, sumindo para algum lugar que ela não conhecia. Provavelmente para sustentar a vida que Tiago levava às escondidas. Ela tinha 2 escolhas: engolir, como a sogra queria, como o mundo parecia pedir, ou fazer o que precisava ser feito. Larissa pegou o celular, abriu a conversa com Luciana e digitou: "Me conta tudo sobre essa gravação. Preciso saber exatamente o que você tem." A resposta veio em menos de 2 minutos. "Tenho tudo. Quando você quiser, a gente senta e resolve isso." Larissa fechou o celular e olhou para o teto. A dúvida ainda estava ali, em algum canto, mas a raiva era maior. E a raiva, dessa vez, ela decidiu deixar falar mais alto. Tiago esperou Sérgio se afastar para pegar 2 drinks no balcão. Foi o momento que ele escolheu. Atravessou o salão com Sabrina ainda circulando por ali perto, chegou até Larissa com aquele sorriso torto que ela conhecia bem, o sorriso de quem acha que está no controle, e ficou de frente para ela. "Que surpresa te ver aqui", ele disse baixo, quase no ouvido dela. Larissa não se mexeu. Ficou de pé, copo na mão, olhando para ele com uma calma que claramente o incomodou. "Fui convidada", ela respondeu. "Por ele?" Tiago inclinou a cabeça na direção de Sérgio. "Por ele." Tiago soltou um ar pelo nariz. Aquele som curto, de desprezo. "Tô vendo que você caprichou no visual para vir trabalhar, né?" Uma mulher perto deles fingiu que não ouviu. Girou levemente o corpo para o outro lado, mas não foi embora. O tipo de pessoa que fica para assistir sem parecer que está assistindo. Larissa deu um sorriso pequeno. "Você veio aqui só para isso?" "Vim te avisar para não fazer papel ridículo.
O Sérgio é meu chefe, Larissa, não o seu par de dança. Eu sei muito bem quem ele é, ela disse. E virou levemente o rosto para o salão, como se a conversa já tivesse acabado para ela. Tiago apertou os dentes. Ela podia ver o músculo da mandíbula dele travando. Ele não estava acostumado a esse tipo de resposta dela. A Larissa que ele conhecia abaixava a cabeça. Essa aqui não. Ele foi embora. Por enquanto. 10 minutos depois, Larissa viu ele do outro lado do salão puxando conversa com 2 colegas, Renato e Fábio, que trabalhavam com ele há anos. Ela não ouviu o que ele disse, mas viu o momento que os 2 olharam para ela. Viu Renato dar um sorriso torto. Viu Fábio desviar o olhar rápido, com aquele jeito constrangido de quem acabou de ouvir algo que não devia ter ouvido. Sabrina apareceu do lado de Tiago com 2 taças na mão. Ele colocou o braço em volta dela, sem cerimônia nenhuma, ali no meio do salão, onde todo mundo podia ver. Uma declaração, clara, intencional. Algumas pessoas perceberam. Larissa viu a Camila, esposa de um diretor, dar uma cotovelada discreta no marido e falar alguma coisa no ouvido dele. Os 2 olharam na direção de Larissa ao mesmo tempo. Ela ficou onde estava, ereta, copo na mão. Mas por dentro, aquilo ardia. Tiago começou a circular pelo salão com Sabrina, parando para cumprimentar pessoas, rindo alto, apresentando ela como parceira de projetos da área comercial. Uma mentira tão fina que era transparente para qualquer um que quisesse enxergar. Mas as pessoas sorriram, apertaram a mão, aceitaram a versão dele sem questionar, porque era mais fácil assim. Uma das mulheres que Larissa conhecia, esposa de um colega de Tiago, passou perto dela e desviou o olhar. Nem um aceno. Nada. Como se Larissa fosse invisível. Sérgio voltou com os drinks e percebeu que o clima tinha mudado. Aconteceu alguma coisa? Não, Larissa disse. Tudo certo. Mas não estava. Quando Sérgio foi atender uma chamada rápida, Tiago voltou. Dessa vez, sem Sabrina, e com uma confiança que só aparece em quem acha que já ganhou. Olha, ele disse com um tom quase gentil, o tipo de gentileza que machuca mais do que o grito. Você tá aqui, tá bonita, entendi o recado, mas você e eu sabemos como isso termina, então aproveita a noite e vai para casa. Larissa olhou para ele, respirou fundo e falou com uma clareza que surpreendeu até ela mesma. Tiago, eu sei de tudo. Sobre a Sabrina, sobre as transferências, sobre a LS Consultoria. Tudo. O rosto dele não mudou de imediato. Levou uns 2 segundos. Mas os olhos mudaram. Você não sabe nada, ele disse. 42 mil reais, ela respondeu. Só isso. Ele ficou branco por 1 segundo. Depois a cor voltou, mas diferente. Mais vermelha, mais raivosa. Por um momento ali, pareceu que era Larissa quem tinha o controle. 1 ou 2 pessoas perto deles perceberam o clima da conversa e pararam discretamente. O silêncio entre eles durou uns 30 segundos. Então Tiago sorriu. Um sorriso que ela nunca tinha visto antes. Você acha que alguém aqui vai te ouvir? A voz dele saiu controlada, mas alta o suficiente. Você parou de trabalhar 8 anos atrás porque eu deixei. Você não tem renda, não tem contrato, não tem nada no seu nome. Você vive do que eu pago. E você veio aqui fazer o quê? Exatamente. Não era mais conversa entre eles 2. Renato estava a 3 metros. A esposa do diretor também. Uma garçonete parou com a bandeja na mão. Se você tem alguma prova de alguma coisa, ele continuou, vai lá e mostra. Porque, do contrário, você é só uma mulher enciumada que veio atrapalhar um evento de trabalho. Larissa abriu a boca. Fechou. Não porque não tinha o que dizer, mas porque o que ela tinha para dizer não era para ser dito ali, daquele jeito, naquele momento, e Tiago sabia disso. Ele tinha escolhido o timing com cuidado. O momento em que ela não tinha como responder sem parecer exatamente o que ele tinha descrito. Sérgio ainda estava ao telefone. Luciana não estava à vista.
Ela estava sozinha no meio do salão, com os olhos de pelo menos 6 pessoas pousados nela, esperando. Tiago ajeitou o paletó, olhou para ela uma última vez e disse, num volume que todo mundo ao redor ouviu, "Vai para casa, Larissa", e virou as costas. Ela ficou parada. O salão continuou. A música continuou, as conversas continuaram, a vida de todo mundo ali continuou como se nada tivesse acontecido, como se ela não estivesse em pé no meio daquele lugar com o peito em chamas e os joelhos pedindo para dobrar. Só ela tinha parado, e foi exatamente aí que ela decidiu que não ia sair do lugar. Larissa entrou no banheiro feminino no fundo do corredor e fechou a porta por dentro. Ficou de costas para ela por um segundo, olhando para o espelho lá na frente. O vestido vermelho, o batom ainda no lugar, os olhos brilhando de um jeito que não era de choro, mas que estava perto. Ela abriu a torneira, colocou as mãos na água fria e ficou ali, olhando para o próprio reflexo sem se reconhecer direito. Tiago tinha feito exatamente o que ela devia ter previsto. Ele tinha antecipado ela, tinha escolhido o momento certo para falar as palavras certas e transformar tudo o que ela sentia em fraqueza, na frente das pessoas que ele queria impressionar. E ela tinha ficado parada, com a boca aberta e o argumento engolido. A voz da Dona Vera voltou. "Você tem uma vida boa." A voz da amiga que cancelou o almoço. O silêncio da colega que parou de responder, e a voz do Tiago, clara, pública, calculada. "Vai para casa, Larissa." Ela fechou os olhos. Teve um segundo, um único segundo, em que ela pensou que ele talvez estivesse certo, que talvez fosse mais fácil sair por aquela porta, pegar um táxi e ir embora, deixar para lá, reconstruir em silêncio, do jeito que todo mundo esperava que ela fizesse. Aí o celular vibrou na bolsa. Ela abriu. Era uma foto. A filha da irmã tinha mandado num grupo de família, sem querer, uma foto antiga que achou num álbum. Larissa e a irmã com uns 10 anos de diferença, as duas no quintal da casa da mãe, rindo de alguma coisa que nem lembrava mais o quê. Ela ficou olhando para a foto. A menina naquela foto não abaixava a cabeça para ninguém. Tinha crescido sem pai, sem dinheiro, tinha pagado faculdade com bolsa e trabalho e orgulho. Tinha construído tudo com as próprias mãos antes de Tiago, e tinha entregado boa parte disso quando ele pediu. Larissa desligou a torneira, secou as mãos devagar, olhou para o espelho uma última vez. "Não hoje", ela disse baixinho, para si mesma, firme. Ela abriu a bolsa e tirou o celular. Abriu a pasta de arquivos que tinha no aplicativo de notas, a mesma que ela tinha organizado ao longo de 3 meses. Cada print numerado, cada transferência com data, tudo catalogado com a mesma precisão que ela usava para cuidar das finanças da casa que ele nunca valorizou. Aí ela abriu a conversa com Luciana. "Você está aqui na festa?" A resposta demorou menos de 1 minuto. "Tô sim. Cheguei faz meia hora. Tô perto do bar do fundo." Me achou. Larissa parou. Luciana estava lá, na mesma festa. Isso não estava no plano original. Ela tinha combinado de se encontrar com Luciana dias depois, num café com calma. Mas Luciana estava ali, com a gravação. Naquela noite, ela digitou rápido. "Você trouxe o arquivo?" "Tô com tudo no celular, áudio e documento. Por quê?" Larissa respirou fundo. O coração acelerou de um jeito diferente agora. Não era mais medo, era outra coisa. Era o tipo de aceleração que acontece quando você percebe que o momento que você passou meses esperando chegou antes do que você planejou. E você precisa decidir agora se está pronta ou não. Ela estava. "Me encontra no corredor do lado do banheiro feminino. Agora." Guardou o celular. Ajeitou o vestido vermelho, jogou o cabelo para trás e abriu a porta do banheiro com uma calma que ela mesma não sabia de onde tinha vindo. Do outro lado do corredor, o salão continuava cheio de gente, música e conversa. Em algum ponto lá dentro, Tiago estava com Sabrina no braço, achando que tinha ganho. Mas Larissa sabia de algo que ele ainda não sabia.
Às vezes, o jogo só começa de verdade quando a pessoa que você subestimou decide que não tem mais nada a perder. E ela tinha chegado exatamente nesse ponto. Luciana apareceu no corredor com uma bolsa preta no ombro e aquele jeito de quem está tentando parecer calma, mas não tá. Ela tinha uns 35 anos, cabelo curto, olhos espertos. Tinha trabalhado 2 anos na empresa de Tiago como assistente de controladoria antes de pedir demissão de uma hora para outra. Larissa nunca tinha perguntado o motivo, até 3 meses atrás. "Você tá bem?" Luciana perguntou, olhando para o rosto de Larissa. "Tô. Você trouxe tudo?" "Trouxe." Ela abriu a bolsa e tirou o celular. "Mas antes eu preciso que você saiba uma coisa. Eu não tô aqui só por você. Eu tô aqui porque o que ele fez também me afetou. Me afetou diretamente." Larissa olhou para ela. "Me conta." "Depois. Primeiro me conta o que aconteceu lá dentro." Larissa resumiu em menos de 2 minutos. Tiago, a Sabrina, o que ele disse, as pessoas ao redor, o silêncio de todo mundo. Luciana ouviu com os lábios pressionados. Quando Larissa terminou, ela balançou a cabeça devagar. "Ele fez isso porque acha que você não tem nada, que você não tem apoio, que você está sozinha." Ela pausou. "Mas você não tá." Foi quando Sérgio dobrou o corredor. Ele tinha percebido que Larissa tinha sumido do salão e veio procurar. Quando viu as duas juntas no corredor, parou. Olhou de uma para outra e, em vez de perguntar o que estava acontecendo, ele disse: "Eu sabia que essa noite ia ser mais do que uma festa." Larissa olhou para ele. "Você sabia de alguma coisa?" Sérgio colocou as mãos no bolso. "Faz uns 2 meses que os números de um projeto que o Tiago coordena não fecham. Eu pedi auditoria interna. O relatório chegou semana passada." Ele fez uma pausa. "Tem coisa errada naqueles números, Larissa. Coisa muito errada." O corredor ficou silencioso por um segundo. "Então você também tem provas," ela disse. "Tenho um relatório que o departamento jurídico ainda não viu. Eu segurei porque queria entender o tamanho do estrago antes de agir." Ele olhou para Luciana, como se já soubesse quem ela era. "E acho que a gente tem mais peças do que eu pensava." Luciana desbloqueou o celular e abriu um arquivo de áudio. "Isso aqui foi gravado numa reunião interna, 7 meses atrás. Eu ainda trabalhava lá." Ela deu play. A voz de Tiago saiu pelo alto-falante do celular. Baixa, mas reconhecível. "Passa pelo fundo. A conta da consultoria recebe e a gente acerta depois. O Sérgio não vai em detalhe nisso." Uma pausa. Uma segunda voz, que Larissa não reconheceu. "E se alguém perguntar?" "Ninguém vai perguntar. Confia em mim." Luciana pausou o áudio. Larissa ficou com os olhos no celular por alguns segundos. A voz do marido, o tom casual, como se desviar dinheiro fosse uma coisa simples, corriqueira, sem consequência. A raiva que ela sentiu não veio em onda. Veio devagar, espessa, do tipo que não passa rápido. "Quanto tempo você tem esse áudio?" ela perguntou. "Desde o dia em que gravei. Eu sabia que um dia ia precisar." Sérgio cruzou os braços. "Com esse áudio, o relatório interno e os extratos que você tem, a gente tem o suficiente para acionar o jurídico e provavelmente a polícia." Ele olhou para Larissa. "Mas se você quiser, a gente pode fazer isso agora. Aqui. Essa festa é o evento mais importante do ano da empresa. Tem sócios, diretores, clientes principais. Tudo o que o Tiago construiu a imagem dele está dentro desse salão." Larissa entendeu na hora. "Você está me dizendo para fazer isso hoje à noite." "Estou te perguntando se você quer." Ela pensou por uns 3 segundos. 3 meses de silêncio, de provas guardadas, de noites olhando para o teto. 3 meses esperando o momento certo. "Quero," ela disse. Os 3 ficaram ali por um momento traçando o plano. Sérgio ia usar o espaço do discurso de encerramento, que era dele por direito como CEO. Luciana ia estar posicionada perto do sistema de som com o áudio pronto.
Larissa ia apresentar os extratos impressos, que ela tinha deixado dentro de um envelope na bolsa havia semanas, esperando. Cada peça no lugar. Faltava 15 minutos para o discurso. Então o celular de Luciana vibrou. Ela olhou para a tela e o rosto mudou. "O quê?" Larissa perguntou. "É uma mensagem da minha amiga que está lá dentro. Ela diz que o Tiago está com o casaco na mão. Parece que ele vai embora." O plano inteiro dependia de Tiago estar no salão. Se ele saísse antes do discurso, não tinha exposição pública, não tinha testemunha, não tinha nenhum dos diretores presentes para ver o que precisava ser visto. Larissa sentiu o estômago apertar. "Quanto tempo a gente tem?" ela perguntou. Sérgio olhou para o relógio. "Se eu antecipar o discurso em 10 minutos, a gente segura, mas eu preciso de um motivo para chamar ele de volta para o salão agora." "Eu dou o motivo", Larissa disse. Os dois olharam para ela. Ela já estava caminhando de volta para o salão. Entrou pela lateral, com calma, cruzou o espaço sem olhar para os lados e foi direto até Tiago, que estava perto da saída com o casaco no braço e Sabrina ao lado com a bolsa na mão. Ele viu Larissa chegando e franziu o senho. "Sabia que você ia embora", ela disse, com um sorriso leve. "Mas antes de você sair, o Sérgio pediu para te avisar que o discurso começa em 5 minutos. Ele quer você na foto oficial com a equipe de diretores." Tiago hesitou. A foto oficial com a diretoria era protocolo. Recusar seria estranho. Chamaria atenção. "Tudo bem", ele disse devagar, ainda desconfiado. Colocou o casaco de volta na cadeira, perto da saída. Larissa virou e caminhou de volta para o salão sem apressar o passo. Por dentro, o coração dela estava disparado, mas o plano tinha voltado. Era agora ou nunca. Nos 4 minutos seguintes, o corredor dos fundos virou uma central improvisada. Sérgio ficou no canto com o celular no ouvido, falando baixo com alguém da organização do evento para antecipar o discurso. Luciana ficou encostada na parede com o celular aberto, o áudio já carregado, o dedo a um toque do play. E Larissa ficou de pé no meio dos dois, abrindo o envelope que carregava na bolsa fazia semanas. Eram 6 folhas. Extrato bancário com as transferências para a LS Consultoria. Uma cópia do contrato social da tal consultoria, que Larissa tinha pedido pelo portal da Receita e descoberto que o sócio era um nome frio, um laranja. E os prints das conversas de Tiago com Sabrina, com datas e horários, alguns coincidindo exatamente com as transferências. Ela organizou as folhas em ordem, dobrou ao meio, colocou de volta no envelope. "Você tá tremendo", Luciana disse baixinho. "Tô", Larissa admitiu. "Tá tudo certo." "Eu sei." Sérgio desligou o celular e virou para elas. "Confirmado. O discurso começa em 6 minutos. Eles vão fazer o anúncio no salão agora." Ele olhou para Larissa. "A gente entra junto. Você fica do meu lado. Quando eu abrir espaço, você fala." "E se ele tentar me interromper?" "Deixa ele tentar", Sérgio disse. "Esse microfone é meu." Larissa respirou fundo. Olhou para o espelho do corredor. O vestido vermelho, o envelope na mão. Era a mulher que tinha ficado calada por 3 meses, por 8 anos, de certo modo, que tinha encolhido no tamanho que Tiago achava conveniente, que tinha ouvido a sogra dizer que homem comete erro como se erro tivesse outro nome quando convinha. Não era mais essa mulher. Os 3 entraram no salão pela lateral. A música tinha abaixado. Alguém no palco pequeno, no fundo do salão, ajustava o microfone. As pessoas iam se aproximando naturalmente. Aquele movimento de manada que acontece quando todo mundo percebe que algo oficial vai começar. Tiago estava a uns 10 metros, de pé com Renato e Fábio, sem o casaco, uma taça na mão. Sabrina estava um pouco atrás, conversando com uma mulher que claramente não conhecia direito. Os olhos de Tiago varreram o salão uma vez e pararam em Larissa. Ela não desviou. Ele franziu o senho levemente, olhou para Sérgio ao lado dela, voltou para ela, e pela primeira vez naquela noite, alguma coisa no rosto de Tiago mudou. Uma sombra pequena,
quase imperceptível. Foi quando o celular de Luciana vibrou. Ela olhou para a tela e prendeu o fôlego. "O quê?" Larissa perguntou com os lábios, sem fazer som. Luciana virou o celular discretamente. Era uma mensagem da mesma amiga de dentro. "A Sabrina tá no corredor falando no celular. Parece nervosa. Acho que ela percebeu alguma coisa." As três se entreolharam. Se Sabrina tinha percebido, podia ter avisado Tiago. E se Tiago soubesse o que estava por vir, ia tentar sair antes do discurso ou ia mudar completamente de postura, ficar na defensiva de um jeito que atrapalhava tudo. "Quantos minutos ainda?" Larissa perguntou para Sérgio. 4. "Eu resolvo", Luciana disse. E foi. Larissa ficou parada sem entender exatamente o que Luciana ia fazer. Ficou de olho no canto onde Sabrina estava ao telefone. Viu Luciana se aproximar dela com aquele jeito casual de quem só quer passar. Viu Luciana tropeçar levemente perto de Sabrina, o suficiente para fazer a outra mulher olhar para ela e perder o fio da ligação por alguns segundos. Viu Luciana pedir desculpa com um sorriso, dizer alguma coisa, e Sabrina desligar o telefone sem terminar a fala. Não foi elegante, mas funcionou. 2 minutos depois, Luciana estava de volta. "Ela não avisou nada", Luciana disse. "Pelo menos não terminou a ligação." Sérgio colocou a mão levemente no ombro de Larissa. "É agora." O anúncio no salão foi feito. A música parou de vez. As pessoas se ajeitaram, viraram para o palco. Tiago se moveu instintivamente junto com a multidão, o protocolo corporativo falando mais alto do que a desconfiança. Larissa caminhou ao lado de Sérgio até a frente do salão, o envelope na mão, o coração na garganta. Ela não olhou para Tiago. Não precisava. Em algum ponto atrás dela, ele estava de pé no meio de tudo que ele tinha construído. A carreira, a reputação, os colegas que admiravam, os clientes que respeitavam. Tudo que ele tinha protegido, mentindo, escondendo, gastando dinheiro que não era só dele. E em menos de 5 minutos, cada tijolo disso ia começar a cair. Sérgio ajustou o microfone. Olhou para o salão. Depois olhou de relance para Larissa. Ela assentiu. Ele começou a falar. Sérgio começou o discurso do jeito que todo mundo esperava. Agradeceu o ano, falou dos resultados, citou os times que se destacaram. O salão estava atento, quieto, aquele silêncio respeitoso de evento corporativo onde todo mundo quer aparecer bem na foto. Tiago estava na segunda fila, braços cruzados, postura ereta, expressão de quem acha que o próprio nome vai ser chamado com elogio a qualquer momento. Sabrina estava 3 pessoas atrás, o celular guardado na bolsa. Quando Sérgio fez uma pausa mais longa, Tiago se ajeitou levemente. Era o momento. Ele sabia que a área comercial ia ser reconhecida. Era o pico da noite para ele. Mas Sérgio não chamou o nome de Tiago. Ele virou levemente para o lado e disse: "Antes de continuar, eu preciso abrir um espaço que não estava no roteiro de hoje." O salão percebeu a mudança de tom na hora. Algumas conversas paralelas morreram. Cabeças viraram. Tiago descruzou os braços. "Nos últimos meses", Sérgio continuou, "algumas irregularidades vieram à tona dentro da empresa. Irregularidades sérias que envolvem desvio de verba de projeto e uso indevido de recursos." Ele pausou. "E eu não poderia encerrar esse ano sem endereçar isso. Não aqui, na frente de todo mundo que construiu essa empresa com honestidade." Um murmúrio baixo correu pelo salão. Tiago deu um passo à frente. Não muito, só o suficiente para ser visto. "Sérgio", a voz dele saiu firme, quase professoral. "Com todo respeito, se há uma investigação em andamento, esse não é o espaço adequado para isso. Existe um processo, existe o jurídico. Jogar isso num evento como esse é precipitado e injusto com todos que estão aqui." Algumas cabeças balançaram concordando. Renato, do lado, murmurou algo afirmativo. A esposa de um diretor cruzou os braços com uma expressão de quem achou que Tiago tinha razão. Sérgio olhou para ele com calma. "Eu ouço você, Tiago,
Mas as pessoas que vão falar agora têm esse direito. E esse salão é o lugar certo, porque foi aqui que a reputação foi construída. E é aqui que ela vai ser avaliada. Tiago abriu um sorriso. Aquele sorriso, controlado, levemente condescendente, de quem acha que ainda tem o jogo na mão. Tudo bem, ele disse, abrindo os braços num gesto largo. Pode falar. Não tenho nada a esconder. Frase errada. No momento errado. Larissa deu um passo à frente. O salão inteiro olhou para ela. Tiago e ela ficaram de frente um para o outro pela primeira vez naquela noite, com microfone, com plateia, com tudo que ele tinha construído ao redor como testemunha. Ela abriu o envelope. Essas são transferências da nossa conta conjunta, ela disse, a voz firme, sem emoção excessiva, direta. R$42 mil ao longo de 6 meses para uma empresa chamada LS Consultoria. Ela ergueu a primeira folha. Pedi o contrato social dessa empresa no portal da Receita. O sócio registrado é um nome que ninguém aqui vai reconhecer, porque a empresa não existe de verdade. Ela foi criada para receber dinheiro. O murmúrio no salão cresceu. Tiago não perdeu o sorriso. Isso é uma conta pessoal. Não tem nada a ver com a empresa, com ninguém aqui. Você está constrangendo todo mundo com um problema doméstico. Tem a ver com a empresa, sim, Larissa respondeu. E virou o envelope. Tirou a segunda folha. Porque parte desse dinheiro veio de uma verba de projeto aprovada internamente. Projeto Expansão Sul. Orçamento de R$280 mil. Com saldo não justificado de 63 mil. Tiago abriu a boca. Fechou. Isso é mentira, ele disse. Mas o tom tinha mudado, menos professoral, mais apertado. O relatório de auditoria interna chegou na mesa do Sérgio semana passada, Larissa continuou. Você pode confirmar isso com ele. Sérgio acenou com a cabeça uma vez, silencioso, definitivo. Tiago olhou para Sérgio, olhou para Larissa, olhou para o salão. Isso é um ataque coordenado, ele disse mais alto agora, a voz subindo de um jeito que ele claramente não queria. Minha esposa e meu chefe armando uma situação para me destruir publicamente. Todo mundo aqui consegue enxergar isso. 2 ou 3 pessoas olharam para o chão. Renato deu um meio passo para trás, discreto. Foi quando Luciana atravessou o salão. Ela foi até Sérgio. Ele passou o microfone para ela sem cerimônia. E ela ficou de pé no centro daquele espaço com o celular na mão. Eu trabalhei 2 anos na controladoria dessa empresa, ela disse. E eu saí porque fui pressionada a assinar documentos que não eram verdadeiros. Eu guardei uma prova disso. Ela deu play. A voz de Tiago saiu pelo sistema de som da festa. Clara. Inconfundível. Passa pelo fundo. A conta da consultoria recebe e a gente acerta depois. O Sérgio não vai em detalhe nisso. O salão ficou em silêncio absoluto. O tipo de silêncio que pesa. Tiago ficou parado. O sorriso tinha sumido. O rosto dele estava com uma expressão que Larissa nunca tinha visto antes. Não era raiva. Era algo mais fundo. Era o rosto de alguém que percebe em tempo real que o chão sumiu. O áudio acabou. Ninguém falou nada por uns 5 segundos. 5 segundos inteiros de silêncio num salão com quase 200 pessoas é uma coisa muito pesada. Dá para ouvir o ar condicionado. Dá para ouvir o gelo derretendo nos copos. Aí começou. Primeiro foi um murmúrio no fundo do salão. 2 mulheres perto da mesa de aperitivos se inclinaram uma para outra e falaram baixinho, sem tirar os olhos de Tiago. Uma delas colocou a mão na boca. Renato, o colega que tinha concordado com Tiago minutos antes, deu 2 passos para trás e se misturou com a multidão. Não disse nada. Só sumiu da linha de frente como se nunca tivesse estado lá. O diretor financeiro, um homem de uns 50 anos que Larissa conhecia de jantares de empresa, olhou para o relatório que Sérgio tinha começado a passar de mão em mão entre os sócios presentes. Ele leu a primeira página, fechou, olhou para Tiago com uma expressão que não precisava de palavras.
Fábio, o outro colega, pegou o celular e começou a digitar alguma coisa, provavelmente avisando alguém, provavelmente se protegendo. Sabrina ficou parada perto da parede do fundo, com a bolsa apertada contra o corpo. Ela não era réu em nada ali, mas o salão inteiro sabia quem ela era agora. Uma mulher perto dela se afastou discretamente, abrindo espaço, como se proximidade física pudesse ser confundida com envolvimento. Isso foi editado, Tiago disse. A voz saiu mais fina do que ele provavelmente queria. Qualquer um consegue editar um áudio hoje em dia. Isso não prova absolutamente nada. Uma mulher no meio do salão soltou um som. Não foi uma palavra. Foi aquele som curto, involuntário, de quem ouviu algo absurdo demais para engolir em silêncio. Tiago! A voz de Sérgio veio firme, sem raiva, sem pressa. O tipo de voz de quem não precisa gritar para ser levado a sério. O relatório de auditoria foi feito pelo nosso departamento interno, com acesso a todos os sistemas. Não foi editado por ninguém. Mais murmúrios, mais cabeças virando. A esposa do diretor, a mesma que horas antes tinha dado uma cotovelada no marido ao ver Tiago com Sabrina, sussurrou algo no ouvido do marido. Ele assentiu uma vez, olhou para o chão. Tiago girou levemente no próprio eixo, como se estivesse procurando alguém no salão que fosse falar por ele. Alguém que fosse levantar a mão e dizer que aquilo era injusto, exagerado, precipitado. Ninguém falou. Renato tinha sumido de vez. Fábio estava de costas, ainda no celular. E Sabrina, no fundo do salão, começou a caminhar em direção à saída com passos curtos e rápidos, sem olhar para nenhum lado. Tiago viu ela indo embora. E foi aí que alguma coisa nele quebrou. Espera! Tiago deu 2 passos em direção à saída, na direção de Sabrina. Não era para parar ela. Era reflexo. O instinto de ir atrás da única pessoa que naquele momento ainda parecia do lado dele. Mas Sabrina não parou. Empurrou a porta lateral e sumiu sem olhar para trás. O salão assistiu tudo. Tiago ficou parado de frente para a porta fechada por 2 segundos. Depois virou, e o rosto que apareceu não era mais o do homem confiante que tinha entrado naquela festa com a amante no braço. Era o rosto de alguém que acabou de perceber que cada peça que ele tinha movido naquela noite tinha sido a peça errada. Ele olhou para Larissa. "Você não vai ficar com nada", ele disse. A voz baixa, controlada, mas com uma vibração por baixo que entregava o desespero. "Eu vou entrar com processo, difamação, invasão de privacidade. Você usou documentos da nossa conta conjunta sem autorização." "Eu sou titular dessa conta", Larissa respondeu. "Tenho todo o direito sobre esses documentos. Você vai se arrepender disso." "Tiago." A voz de Sérgio cortou o ar. "Chega." Tiago virou para ele. "Você está destruindo minha carreira por causa da palavra de uma ex-funcionária ressentida e de uma esposa que tem em mãos extrato bancário, contrato social de empresa fantasma e áudio com sua voz." Sérgio completou, sem elevar o tom. "Além do relatório de auditoria que o nosso próprio departamento produziu, sem envolvimento de nenhuma das duas." O diretor financeiro se aproximou de Sérgio e falou baixinho no ouvido dele. Sérgio ouviu, assentiu. "Tiago, você está afastado das suas funções a partir de agora. O departamento jurídico vai entrar em contato na segunda-feira com os próximos passos." Sérgio fez uma pausa. "Eu sugiro que você procure um advogado ainda esse fim de semana." O salão ficou em silêncio de novo. Mas era um silêncio diferente do anterior. Não era choque. Era conclusão. Era o silêncio de quem assistiu a coisa inteira e sabe que acabou. Tiago ficou parado, no centro daquele espaço por um momento que pareceu longo demais. As luzes do evento em cima dele, as pessoas ao redor,
Os colegas que tinham dado risada junto com ele horas antes, agora olhando para o chão, ou para as paredes, ou para qualquer lugar que não fosse ele. Ele não confessou. Não havia nenhuma revelação dramática de arrependimento. Não era esse tipo de homem. Ele só pegou o paletó que tinha deixado na cadeira perto da entrada, passou pelo corredor entre as pessoas que abriam caminho sem fazer alarde e foi embora. A porta fechou. Larissa ficou de pé no centro do salão com o envelope na mão. Luciana ficou ao lado dela. Sérgio também. Ela não sorriu, não ergueu o punho, não disse nada para a plateia que ainda estava ali, processando tudo. Ela só respirou. Uma respiração longa, funda, do tipo que a gente segura sem perceber por tempo demais. O salão começou a se mover de novo aos poucos. Conversas baixas. Alguém pediu outro drink. A música voltou num volume discreto, como se o som também precisasse de tempo para se recuperar. Larissa dobrou o envelope, colocou na bolsa e olhou para o centro do salão vazio, onde Tiago tinha estado. Estava acabado. Larissa ficou no salão por mais uns 20 minutos, não porque queria, mas porque as pernas pediam um tempo antes de sair. Luciana ficou do lado dela sem falar muito. Às vezes é isso que a gente precisa, não de palavras, só de alguém que não vai embora. Sérgio veio até ela uma última vez antes de ser puxado pelos diretores que tinham 1000 perguntas e nenhuma paciência para esperar. Ele parou na frente dela, olhou nos olhos e disse: "Você foi muito corajosa hoje." Larissa olhou para ele. "Eu fui necessária", ela corrigiu. E ele entendeu a diferença. Ela pegou a bolsa, agradeceu Luciana com um abraço rápido e firme e caminhou em direção à saída. Passou pelo corredor onde horas antes tinha ficado olhando para o próprio reflexo no espelho. Passou pela cadeira onde Tiago tinha deixado o paletó, que já não estava mais lá. Passou pela porta que ele tinha atravessado sozinho. Saiu. A noite de São Paulo estava fria do lado de fora. Ela ficou na calçada por um segundo. O barulho do salão abafado pela porta. O trânsito lá na frente. O mundo todo continuando no ritmo normal, completamente alheio a tudo que tinha acontecido ali dentro. Ela chamou o carro. Ficou esperando em pé, sem sentar no banco do lado de fora, sem mexer no celular. Só ficou ali. Quando o carro chegou e ela fechou a porta, colocou a cabeça levemente para trás no assento e fechou os olhos por um instante. Pronto! 2 semanas depois, Tiago tinha saído do apartamento com 2 malas e deixado o restante para ser resolvido por advogado. A LS Consultoria virou investigação formal. O nome dele tinha aparecido numa nota discreta num portal de notícias de negócios. O tipo de nota pequena que poucas pessoas leem, mas as pessoas certas leem. A carreira que ele tinha levado anos construindo tinha começado a desmontar em silêncio, tijolo por tijolo, exatamente do jeito que ele tinha construído as mentiras. Sabrina não voltou a aparecer. Larissa soube disso pelo advogado dela, de passagem, como detalhe menor. E foi exatamente isso que pareceu. Detalhe menor. Numa manhã de terça-feira, 10 dias depois da festa, Larissa estava sentada à mesa da cozinha com o notebook aberto quando recebeu um e-mail. Era de uma empresa de consultoria financeira de médio porte que tinha sido indicada por um contato de Sérgio. Eles precisavam de alguém com experiência em gestão financeira doméstica e administrativa para coordenar um setor interno. O salário era bom, o horário era flexível. Larissa leu o e-mail 2 vezes. 8 anos atrás, ela tinha largado a carreira porque Tiago disse que era melhor assim, que com a promoção dele não precisava, que ela podia focar em outras coisas. E ela tinha acreditado. Tinha guardado o currículo numa gaveta e deixado o tempo passar. Ela ficou olhando para o e-mail por 1 minuto. Depois digitou: "Tenho interesse. Podemos marcar uma conversa essa semana." Enviou, fechou o notebook e fez café. Simples assim.
3 semanas depois, Larissa estava num café perto do escritório novo quando viu uma mulher do outro lado do balcão discutindo com o atendente. A mulher tinha aquela postura de quem está acostumada a pressionar, o tom levemente condescendente, a expressão de quem acha que o volume resolve o que o argumento não consegue. O atendente era um rapaz jovem, primeiro emprego na cara, que ficou ali absorvendo tudo sem esboçar reação. Larissa conhecia aquela postura. Tinha vivido do outro lado dela por anos. Ela se levantou, caminhou até o balcão e disse com calma, olhando para a mulher: "Eu acho que dá para resolver isso de outro jeito, não acha?" A mulher olhou para ela com surpresa. Não esperava interrupção. "Não é da sua conta", a mulher disse. "Não é mesmo", Larissa concordou. "Mas eu vi, então virei." Houve um silêncio curto. A mulher olhou para o atendente, olhou para Larissa e algo na compostura dela cedeu 1 milímetro. Ela repetiu o pedido num tom diferente. O atendente resolveu em 30 segundos. Larissa voltou para a mesa, pegou o café e tomou um gole. Não foi heroísmo, foi só não fingir que não tinha visto. E isso, para ela, já era diferente de quem ela era antes. Essa história me ensina que silêncio também tem um limite. Eu vi uma mulher aguentar o peso de saber, e mesmo assim, sorrir no jantar, segurar o choro, esperar. Isso me arrepia, porque a dor mais cruel não é a que a gente grita, é a que a gente esconde para não parecer fraca. Eu senti o quanto custa chegar naquele espelho e decidir que não vai engolir mais uma. Isso me faz acreditar que recomeço não é leveza. É uma escolha feita no lugar mais fundo da dor. Quem já esteve lá sabe exatamente do que eu estou falando. Se essa história te tocou de alguma forma, se você sentiu aquele aperto no peito em algum momento, deixa o seu like agora. Ele não custa nada para você, mas para mim significa que eu tô no caminho certo. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Sério, eu leio todos e faço questão de responder com carinho quem tira um tempinho para comentar. Adoro saber de onde vem cada pessoa que acompanha esse canal. E se você acredita no poder de histórias assim, se inscreve para não perder as próximas. Esse canal está só no começo e cada nova inscrição é o que me dá o gás e a certeza para continuar essa jornada. Eu conto muito com a sua ajuda. Não vá embora ainda. Escolhe uma das 2 histórias que eu deixei na tela para você assistir a seguir. Te encontro no próximo vídeo.